Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui, viemos para te adorar, queremos falar contigo, queremos ouvir a tua voz. Senhor, usa-nos, Senhor, de todas as formas que o Senhor quiser, cada um de nós, e que possamos estar atentos à tua mensagem, atentos à voz do teu Espírito, em nome de Jesus, amém, igreja, amém. Você me ajuda, meu comandante? Coloca no penúltimo slide aí, por gentileza. Vê se você consegue achar fácil. Penúltimo. Vai ter que ir um por um? Pode ir, vai lá. Se você tiver sua palavra, é Salmo 50, tá? Que nós vamos abordar hoje. Mas eu queria primeiro fazer alguns questionamentos para nós. É isso, na verdade, a mensagem que Deus preparou no meu coração e que eu quero que cada um de nós também aceite esse desafio, né? De responder alguns questionamentos que têm me provocado, né, há algum tempo já, e eu acho que cada um de nós tem que ser desafiado para a gente poder responder algumas questões para nós mesmos e para Deus. Primeiro porque existe um mundo entre eu e Deus, e você e Deus, né? O teu Criador é o teu Pai, é aquele que te fez, você é um projeto de Deus, né? E se você é um projeto dele, você tem um começo, um meio e um fim. Ele tem um alvo para você, né? O grande problema é que ao longo da nossa caminhada a gente se dispersa e não escuta mais a voz dele. Mas a gente precisa tomar a direção e estar no caminho. Lembre-se que todos os milagres que Jesus fez, ele fez por alguém que estava no caminho. O cego estava no caminho, o leproso foi encontrado no caminho, a viúva de Naim no caminho, sempre estava no caminho. Então a gente precisa estar no caminho. Bom, lá naquela mesma, você foi lá? A pergunta que é importante a gente fazer essa noite é: quem sou eu na casa de Deus? E isso tem que te incomodar. Tem que te incomodar porque o Senhor te chamou para estar na presença dEle. O Senhor te chamou para você construir o reino dos céus aqui, na casa dEle. Especificamente, o Senhor nos chamou aqui como igreja, nesse ministério Missão e Vida, mas lembre-se que igreja somos nós, cada um de nós é igreja. Aqui é um ministério, não é o templo que é a igreja. Igreja somos nós, né? Então, a mensagem que nós vamos ter hoje no Salmo 50, o salmista Asaf, né? Ele escreve esse salmo fazendo uma comparação de um Deus criador que fez todas as coisas. E aí, num determinado momento, lá no meio do salmo, ele fala para o perverso, ele fala para o ímpio, ele fala para aquele que não atenta à voz do Senhor. E aí, meus irmãos, eu percebi de que, na verdade, o salmista está falando para ele também, e para a igreja que ele vivia na época, e para nós. É muito contemporâneo isso. A gente tem o costume errado de achar que quando se fala ímpio na Bíblia, está falando com alguém que não é parte da igreja. Pelo contrário, porque a própria palavra, você vai ver no Salmo 50 aí, ele fala assim, que aquele que escuta a palavra do Senhor e joga para trás, ou seja, que não obedece, é perverso, é ímpio. Então a gente precisa estar atento a isso, a cada particularidade da palavra do Senhor. Então é preciso perguntar isso, né? Outra coisa que a gente vai ver ali no texto, é isso que eu coloquei ali: de que adianta eu ler a palavra de Deus e não praticá-la? Aí nós temos algumas citações que está lá em Lucas, né? Depois meu comportamento revela quem eu sou, minha fala revela o que existe dentro de mim, e minhas atitudes revelam de onde eu vim e para onde eu vou. Olha que coisa. Então, se você é um projeto do Senhor, você obviamente tem um começo, meio e fim, e você vai atingir o alvo. Mas é muito importante você ser muito sincero nessa sua relação com Deus, né? Aquele que é sincero atinge o caminho fácil, atinge o alvo fácil. O que nos chama a atenção na palavra é de que o homem que foi o homem do coração de Deus, que é Davi, uma coisa que era muito latente nele era essa sinceridade, né? A ponto de ele conversar com o pai e ser respondido na hora.
e no percurso da caminhada falhou? Falhou, mas precisou de um profeta, que foi Natã, que veio, chamou a atenção dele. Imediatamente ele tira a coroa, se despoja e pede perdão ao Senhor, por perceber que o quanto que ele estava fora do caminho. Então, quando Jesus fala assim, olha, estreita é a porta do caminho, mas larga é a porta da perdição, ele não está falando para as pessoas que vivem dissolutamente somente, ele está falando para a igreja dele, porque servir ao Senhor é estreito, o caminho é ali, ó. Quantas vezes na palavra você escuta isso? Nem para a direita nem para a esquerda, é no alvo, e o Salmo 50 vai nos chamar a atenção disso, amém? Então eu espero que esse Salmo fale conosco esta noite, como falou comigo durante a semana. Pode voltar lá no comecinho. Bom, este Salmo foi escrito por Asaf. Nós vamos ver ali, eu trouxe algumas curiosidades da vida de Asaf. Asaf, ele era um levita, e por conta da aplicação dele no reino, na igreja, ele recebeu destaque, a ponto de inclusive escrever a palavra do Senhor, né? Registrou a vida dele ad eterno. Trouxe uma figura aí me perguntaram, escuta, como é que você sabe que esse é o Asaf? Então eu quero te apresentar o Asaf, amém? Para nós é o Asaf, tá? Vamos lá no Salmo então, meus irmãos. Salmo 50 diz, você pode acompanhar na tua palavra, mas está aqui também, o Deus poderoso falou, convocou toda a humanidade desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Vamos lá, pode seguir. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Por que ele fala isso? Porque Deus escolheu o monte Sião, né? A gente sabe disso. Nosso Deus se aproxima, se não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor não há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunhar em julgamento do seu povo. Presta atenção, igreja, o Senhor Criador que fez o céu e a terra e tudo que está à nossa volta, Ele fez tudo que está à nossa volta também para nos olhar. Olha só como que é estreito isso. Se tem um olhar que está a todo instante em você, é Deus. Através do quê? Do mundo que está à tua volta. O mundo te vê, o Senhor te vê. Vamos lá, continuando. Eu pulei o 6, mas tudo bem, o 7º. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Israel somos nós, irmãos. Agora o Senhor está falando comigo e com você. O povo que Ele escolheu por sua herança. O povo que Ele enviou Jesus. Paulo cantou hoje aqui, né? Jesus se entregou por mim e por você, em particular. No momento que Ele estava morrendo na cruz lá, você pode ter certeza, Ele falou assim, eu estou morrendo pelo Edson Cavalcante, aquele vascaíno, né? Edson Camilo Cavalcante, né? Sabe, eu não sei o nome completo do meu pastor, mas Deus sabe, e morreu por ele, amém, aleluia. Esses dias eu fui descobrir que ele é José. Olha que coisa maluca, vocês sabiam que o nosso pastor é José? E a gente chama Edinho, ele é José, amém. Então, o meu povo, ouça o que eu direi, é o Deus falando comigo e com você. Estas são as minhas acusações, opa, Deus está nos corrigindo. 8, não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Olha só, Deus, Ele não está reprovando você pelas suas intenções, são pelas suas atitudes. As atitudes muitas vezes nossas que são erradas. Então, existe um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Então a gente precisa olhar para as nossas atitudes. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, sou dono do gado nos milhares das colinas. Deus precisa do nosso dinheiro? O pastor disse aqui, é uma atitude de amor.
aquele que te dá vida, o sopro da vida, aquele que te dá tudo, aquele que te deu tudo, que te dá tudo, tudo, portas abertas que o pastor declarou ali. E quando o pastor declara que você tem que tomar posse, é um profeta do Senhor que tem um cajado espiritual sobre a vida dele, e nessa intimidade, naquele momento que ele pediu para você orar, Deus está te ouvindo, irmão. Então você tem que, sabe, porque o Senhor te escuta. Leda engano você não acreditar que o Senhor está com os ouvidos cerrados, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra do Senhor diz em Jeremias que os ouvidos dele não estão agravados. Então Ele nos escuta, Ele é real, Ele é vivo. Então, quando Ele fala assim, eu não preciso dos seus novilhos, não preciso, porque naquela época ela já separava o novilho que não tinha mancha nenhuma, esse vai ser o sacrifício do Senhor, o melhor, o mais bonito. E Deus falou, escuta, eu não preciso disso, eu não preciso disso. E quando Jesus, de novo, vamos pegar o Rubelino que fala da graça, né? E quando Jesus se entregou uma vez por todas, acabou essa história de holocausto aí, acabou. Ele já se entregou, o Cordeiro Imaculado se entregou por mim e por você. Para nós agora é só a galera, né, Paulo? É só sair gritando, dando glória, né? Mas estar no caminho, estar no caminho. Vamos lá para o próximo, continuando o Salmo. Conheço cada pássaro dos montes, todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que há nele, e tudo que nele há. Acaso como a carne dos touros eu bebo o sangue dos bodes? Ofereço a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpro os votos que fizeram ao Altíssimo. Então clame a mim em tempos de aflição e eu os livrarei e vocês me darão glória. Olha só que revelação linda. Nós temos que glorificar Deus em tudo. A tua vida, a minha vida tem que existir para ser glória para Deus. Então você percebe que Ele a todo momento está ali torcendo para que você atinja o alvo, para que você acerte o caminho, né? Ofereça a Deus sacrifício de gratidão, cumpra os votos que vocês fazem ao Altíssimo. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que é melhor você não fazer o voto do que deixar de cumprir. Então você vê como que é estreito, porque Deus quer que você seja imitador dEle, e a palavra dEle é uma direção só, Ele não volta atrás da palavra dEle. Olha que coisa maluca. Existe uma passagem muito bonita, quando Ezequias é praticamente condenado à morte, porque o Senhor falou para ele, avisou um profeta Isaías, né? Falou assim, você vai morrer, já paga todas as tuas contas aí, porque já era. Ah, rapaz, Ezequias grudou naquele muro lá, falou assim, Deus, para com isso, lembra-te do dia que eu te servi de todos os... Olha a intimidade que o homem tinha com o cara lá do alto. O profeta mal estava saindo do castelo lá, falou assim, volta lá e fala que vou dar mais 15 anos, saiu no lucro Ezequias, né? Mas eu fiquei pensando, 15 anos, imagina você ficar contando 15 anos, é isso, mas a intimidade que Ezequias teve. Vamos lá, continuando. Ao perverso, porém, diz o Senhor, agora preste atenção, quando fala perverso lá, você automaticamente, isso é natural, irmãos, você fala assim, não é comigo, mas é com nós que Deus está falando, amém, igreja? É comigo e com você. Por que eu vou provar? Por que eu descobri que Ele está falando comigo? E eu vou provar para vocês que Ele está falando com nós, porque está ali na palavra. De que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança, pois você recusa a minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Irmão, se Ele te chamou no teu ministério, no seu ministério, e você não está desenvolvendo o que você deveria fazer, né? Se você não está cumprindo o seu papel no ministério, vamos pegar só o ministério, se você vem aqui só como aquele domingueiro, achando que está sendo abençoado, não perca o seu tempo. Igreja é você, igreja é todos os dias e todo momento. As nossas atitudes revelam de quem nós somos, de onde vimos e para onde nós vamos voltar. Então você percebe que não é por perverso, não, é para aquele que conhece a palavra. Ele diz aqui, ó,
De que adianta você recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? E o que você mais vê, é triste isso, é quando o mundo fala assim: eu não faço negócio com crente, porque crente não tem palavra, porque crente é isso, crente é aquilo. Quantas vezes você já não viu isso? É triste isso, os escândalos que acontecem, e nós que somos ditos crentes, pelo menos é assim na minha família. Aconteceu alguma coisa de escândalo, um pastor foi preso, ou qualquer outra coisa, na hora olham para mim e falam assim: está vendo? Mas e eu? E as minhas atitudes diante do que é a verdade, daquilo que eu defendo, que acredito, que não é ser crente, mas eu creio na palavra? Então, meus irmãos, essa noite é noite de correção mesmo, para mim e para você. Se nós somos aqueles que falamos a verdade, que pregamos a verdade, que falamos que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, cuidado que você e eu podemos estar se perdendo e se afastando cada vez mais dele, porque é estreito seguir Jesus, bem estreito mesmo. Se você recusar a disciplina do Senhor, acabou. E quantas vezes o Senhor fala: não vai por aqui, e você vai. Quantas, meu Deus, se arrependimento matasse, eu olho para trás da minha vida, eu olho pelo que eu fiz ontem, não estou falando de 20 anos atrás não, eu olho de que eu fiz semana passada, e eu falei: puxa, eu poderia ter feito diferente, Paulo, eu poderia ter respondido de outra forma, eu poderia ter agido de outra forma, eu deixei o meu sangue paraguai de argentino falar mais alto do que aquilo que eu acredito, daquilo que o pastor acabou de orar aqui, tudo aquilo que me impede de ter essa comunhão com o Senhor, de se libertar mesmo, de realmente pregar aquilo que a gente creu no batismo, que a gente desceu nas águas e nasceu nova criatura. Mas o velho homem ainda insiste em ficar. Insiste, igreja. E a nossa chance ainda existe, porque quando Jesus voltar, Jesus pode voltar pelos céus, como está escrito na palavra, mas Ele pode voltar para mim e para você amanhã, acabou o tempo, e Ele te chamou para fazer uma grande obra, Ele te separou, Ele te escolheu, igual Ele escolheu os 12, igualzinho, Vamos lá. Quando vê ladrões, aprova o que faz e passa seu tempo com adúlteros. Meu Deus, quantas vezes eu não fiz isso? Às vezes em chacota, em brincando mesmo, sabe, em julgando no pensamento, porque esse cara aí vai pregar. Quantas vezes não passa isso na minha cabeça? Não passou? Esse irmão aí, não preciso nem falar, só de pensar. E aí eu lembro lá do primeiro verso desse salmo que diz: aquele que fez todas as coisas, Ele fez o mundo para que o mundo te observe. Então é pelo mundo que Ele te vê. Por que Ele fala que é pelo mundo que Ele te vê? Porque o Senhor está em todos os lugares e em todas as coisas. Eu fico pensando no celular e Dona Lia, que agora estão confinados lá na fazenda, e lá certamente deve ter mais silêncio do que aqui na cidade, e eles podem contemplar a natureza. Então tem um sabiá sabiá não, é sabiá laranjeira? É sabiá laranjeira, ele mora aqui no residencial Coqueiros, onde eu e a Vandira moramos, e 3 horas da manhã o camarada começa a cantar, e virou meu despertador, e toda vez que ele canta, cara, eu lembro: rapaz, Deus está aí, Deus sabe que esse bichinho acordou agora, e ele nasceu para cantar e está cantando 3 horas da manhã, que eles não tem preguiça com ele, e a gente é preguiçoso para tantas coisas. E quando o pastor falou assim: ora para libertar, rapaz, eu derramei ali, eu falei: Deus, me liberta da preguiça, me liberta de tudo que me separa de mim, me liberta. E a gente precisa entender isso, que a gente precisa estar, se refazendo, se renovando, se libertando todos os dias, e só o sangue de Jesus, só a graça dele, a ponto de Paulo, que foi um cara, meu Deus, transformado, chegar e falar assim: escuta, quem vai me livrar desse corpo de morte, porque eu estou tendendo ao mal, todo instante. Então a gente precisa ficar atento a isso, acabou? Desligou? Misericórdia. Mas glória a Deus, nós temos a palavra aqui, não há problema,
Estamos no Salmo 50. Vocês lembram em que verso nós estávamos? Ajuda aí, dona Lia, nós estávamos no 10? 17 já? Então vamos lá. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, isso, consente com ele. Soltas a sua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Meus irmãos, crente gosta de falar, né? E falar da vida dos outros também. Faça um desafio para você amanhã. Amanhã você vigia a tua língua. E você vai perceber como você muitas vezes é desafiado para falar mal dos outros. E a palavra do Senhor diz que a língua é o menor de todos os membros. E é como uma fagulha que pode incendiar uma floresta inteira. Então aquilo que você fala tem um peso muito grande no mundo espiritual e também no mundo material. E a gente tem que lembrar que a palavra nos ensina que da nossa boca não pode sair água salgada e água doce. A nossa fonte tem que ser uma só. Tem que ser uma só. Voltou. Vive a caluniar seu irmão, filho da sua própria mãe. Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho 10 irmãos. Em misericórdia, a minha irmã que mora nos Estados Unidos sabe mais das coisas que acontecem dentro da minha casa aqui no Brasil do que eu. Então você quer saber de notícia, você pergunta primeiro para ela lá, porque eles falam mesmo, né? E esses dias eu me vi falando, apontando, comentando do meu irmão, sangue do meu sangue, concordando, não, tem defeito mesmo, é isso. Eu me arrependi tanto, irmão. Porque esse não sou eu mais, pelo menos não deveria ser. Então eu estou dando um exemplo particular aqui, pessoal, mas eu sei que você também incorre nisso, todos os dias, e seja até por brincadeira, e nisso não existe brincadeira. Nós brasileiros temos essa cultura, né, de achar que tudo é brincadeira. E também em tudo brincadeira existe ensaio, um monte de verdades, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, e cuidado com o que você acha. Você tem que falar do que você acredita, percebe? Se você acredita na palavra de Deus, você tem que falar da palavra de Deus, e não do que você acha. De novo, corrigindo o caminho, de novo, vamos para frente, até o final do Salmo 50. Enquanto você agia assim, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Meu Deus do céu, olha só, o teu pai que te fez, o teu Senhor, viu você falando mal, e ele se calou, e ainda você fala assim, não, meu Deus, eu sou assim com o homem, está tudo certinho, e Deus fala assim, pô, ainda você acha que eu sou igual a você? Percebe, igreja? Agora, porém, o repreenderei. Deus é Pai, e Ele repreende quem Ele ama, Ele corrige quem Ele ama. Aquele que é pai sabe do que eu estou falando. Quem não corrige o seu filho? Se você como pai não corrige, você pode ter certeza que você será cobrado, porque é bíblico. Contra você apresentarei minhas acusações. Pense bem e arrependo-se. Todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Aí aquela tal história, né, do vem pelo amor e vem pela dor, né? Aí também incorre um outro problema, que a igreja gosta de achar o pecado do irmão que está passando por prova, né? A gente gosta de ser como que é? Abisaque, Elifas, os amigos de Jó lá, os amigos da onça. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente não incorre nesse erro também, não é isso? Gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. O Senhor respondendo para você, irmão, e para mim, você tem motivo para ser grato?
Ali na hora que eu estava orando, eu lembrei de tudo que eu passei, de tudo que eu passo, e olha, é só o Senhor para me ajudar, e eu sei que com você não é diferente. É essa história que Jesus falou assim, ó, você vai ter aflição, mas eu estou contigo, entendeu? Então nós temos de ser gratos. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Se você permanecer no caminho, o Senhor vai revelar quem? A salvação. E quem é a salvação? É Jesus. É Jesus, irmãos. Aí vamos lá de novo. Você me ajuda lá? Naquela outra tela. Desculpa, esqueci de falar da Asaf. Rapidinho. Asaf então foi um levita, o camarada que escreveu esse salmo aí, filho de Baraquias. Então eu só trouxe aqui porque é o seguinte, o Asaf aqui, ele não é um cara qualquer, e não foi um cara qualquer na igreja, e não é à toa por isso que ele foi não só profeta, como também Deus deu o dom para ele de visão, e ele era levita, e era filho de Baraquias, que também tinha sido um homem que tinha servido a Deus. Então, irmão, se você está no caminho, fica tranquilo, o teu filho vai estar no caminho, percebe? É a semente sua, é bíblico isso. Olha só, ele é descendente de Gerson, filho de Levi. Tudo isso está lá em 1 Crônicas 6:1, 6:39 e 43, eu trouxe a referência, para você entender de que nós temos que saber de onde nós vimos, quem nós somos e para onde nós estamos voltando, assim como Asaf fez. Vai lá mais uma, Rogério. Músico. Não à toa falei para o Rogério, olha aí, Rogério, um cara para você se inspirar. Asaf foi constituído pelo rei Davi como líder dos levitas, que foram postos como ministros perante a arca do Senhor. A responsabilidade do levita naquela época, né, pastor? Era de transportar a arca. Teve um camarada lá que estava transportando a arca e tocou na arca e morreu na hora, né? Você lembra dessa passagem bíblica? Você vê que a coisa de Deus é séria. E Asaf, olha só, ele era responsável por isso. O instrumento principal de Asaf era símbolos. Olha o que é o símbolo: um instrumento que pertence à categoria de percussão, formado por 2 discos metálicos, utilizados geralmente para acompanhar a harpa, trombeta, saltério e tímbales. Quer dizer, sem os símbolos sonoros, o resto não virava orquestra. Então ele era como o cara que marcava o ritmo, a importância dele dentro da orquestra. Não era um cara qualquer. Mais uma. Quando o serviço do culto foi definitivamente organizado, das 3 famílias encarregadas da música e do canto, a família Asaf foi uma delas. Todo o reino de Israel, hein? Família dele, escolhida lá. Os filhos de Asaf permaneceram como principal família responsável pela música até a restauração, até lá em Neemias. Então você vê como que o camarada construiu. Ele sabia quem ele era na casa de Deus, ele desenvolveu o chamado dele, e foi muito mais do que ele poderia ser feito. É isso que eu quero trazer para você, irmão. Você está satisfeito com a tua vida? Você está satisfeito com o que você está fazendo no seu ministério? Pois saiba que você pode muito mais. Eu e você podemos muito mais, muito mais, entendeu? A gente só precisa se lançar a esse Deus que pode todas as coisas, e isso quer dizer ir para o mar mais fundo, né? Ir para as madrugadas, ler a palavra. Eu lembro que no começo da conversão, eu encontrava os profetas e falava: você precisa comer mais o rolo. Eu falava: o que esse cara está falando? Né? E você percebe que quanto mais você lê, mais você estuda, mais você tem intimidade com Deus, Deus realmente vai se revelando a você, vai se revelando. Olha lá, na mesma referência podemos perceber que Asaf era reconhecido como autor de alguns salmos utilizados por Ezequias no reavivamento da adoração no templo. Então aquilo que ele escreveu ficou para formar a nova igreja depois da restauração da Nova Jerusalém, né? De quando aconteceu tudo que aconteceu, que o povo foi cativo para a Babilônia, e depois foi formada a nova construção da igreja. Estava ali, ó. Não é à toa que os salmos que ele escreveu foram registrados aqui, compõem essa melodia do que Deus quer falar.
Então Asaf era um cara que sabia quem ele era, e principalmente quem ele era na casa de Deus. Pode ir lá, vamos lá. E aí de novo, quem é o perverso e o ímpio? Então, ao contrário do que a gente imagina, o perverso e o ímpio não está lá fora, não é aquele que conhece Deus, ou que não conhece Deus, não é somente aquele que não obedece a Deus. Perceba que o perverso e o ímpio é aquele que sabe da palavra e joga lá para trás, e atropela. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Diariamente. Então essa história de a gente vir aqui e adorar o Senhor, cantamos os hinos, eu ergo a mão para os céus e quero ver a glória do seu poder. Meu irmão, se a gente não estiver aqui, você pode levantar o pé, a mão, pode levantar tudo, sua oração não passa desse teto aqui, não é? Certamente você já conheceu numa caminhada alguém que tem intimidade com Deus, e que Deus usa tremendamente, já usou tremendamente, e chamou a tua atenção, pois saiba que Deus também quer te usar da mesma forma. Deus está te chamando para isso. Deus quer realmente revelar-se a você e a mim, mas Ele quer fazer com que a gente seja aquilo que Ele projetou, que por um determinado momento foi desviado do caminho. Olha por onde tantos lugares que eu fui, tantas coisas me chamaram a atenção, né? E todos os dias o mundo me encanta. Não pensa você, tem uma música que fala que o pecado todo dia bate a nossa porta, né? E é isso mesmo, irmão, é isso mesmo, e é por isso que nós estamos aqui todo domingo. Nós estamos todo domingo aqui para se alimentar da palavra, para ter uma palavra revelada, para a gente poder continuar, para a gente cada dia, cada semana, melhorar mais e mais, até vencer todas as nossas barreiras. Nós estamos lutando aí contra esse Covid, né? E a gente não vê a hora de uma vacina e acabar com tudo. Então a gente precisa dessa vacina do céu também, essa vacina que a gente precisa tomar, e tomar realmente para poder encontrar a direção da nossa vida, para a gente poder gozar de tudo aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Nós somos um projeto dele, e ele tem uma vitória para nós. A vitória não foi só Jesus na cruz, não, do Calvário, essa Jesus já conquistou porque ele quis, mas o Senhor tem uma vitória de sucesso, porque a gente não vai entrar no céu de qualquer jeito, irmão, pode ter certeza disso. A gente não vai entrar no céu de qualquer jeito, e a gente precisa pensar nisso. A gente parece que está dormindo, o pastor falou a igreja que dorme. Saiba que a Bíblia fala de céu e inferno. E é engraçado que a gente é tão egoísta que se eu me salvar, que se dane o resto. E isso é completamente contra os planos daquele que te criou, daquele que te chamou para fazer uma obra de excelência, de ser um Asaf, de que ele não só sabia de quem era o pai dele, o Baraquias lá, como os filhos deles, os filhos de Asaf foram responsáveis pela construção da nova igreja, que hoje nós vemos isso por causa deles lá. Então nós temos que lembrar dos nossos antepassados, deles, são exemplos para nós, como está escrito no livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus que fala, olhe para a Bíblia, que você vai encontrar os heróis da fé. É para isso que está registrado lá. Lembra da oração de Jabes? Crônicas, 2 Crônicas capítulo 4, vem uma narrativa, de repente fala assim, e Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, e ele recebeu esse nome porque a mãe dele teve ele com dores, e por isso ele recebeu um nome amaldiçoado, que é aquele que nasceu dando dores para a mãe. E aí logo em seguida, e Jabes orou a Deus de Israel para que estendesse a tenda dele, e aí ele ora assim, ó meu Senhor Todo-Poderoso que me fez, se o Senhor mudar a minha maldição em bênção, porque ele se sentia amaldiçoado, e estender as minhas tendas, eu vou te servir, tudo que eu fizer vai ser para glorificar o teu nome. E foi tão bonito, porque imediatamente fala assim, termina assim, e Deus ouviu a oração de Jabes e mudou a sua sorte. E aí conta a narrativa de novo, Jabes fica só naquele verso 4, e não está ali por acaso, está ali por acaso porque Jabes orou a Deus e a oração dele foi testemunhada na palavra. Olha que coisa linda.
Então que nós tenhamos essa capacidade de entender qual que é o nosso chamado, qual que é a nossa missão, entender que nós somos filhos e projeto, que Jesus morreu por nós, mas mais do que tudo, que a gente pode avançar, a gente pode mais, mais, entendeu? E aí, irmãos, não depende de ninguém, não depende do pastor. O pastor não precisa ficar toda vez lembrando a gente o que tem que fazer, não. É só a gente olhar a palavra e pedir: Deus, me mostra, aonde que nós vamos fazer a obra hoje? É isso, irmãos. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, aí domingo a gente vem aqui na comunhão, graças a Deus, igreja bacana hoje, né? E de novo, segunda, terça, e nós somos templo, nós somos igreja todos os dias da nossa vida, como Asaf foi. De que adianta eu ler a palavra de Deus se não praticá-las? Lucas 19, 21, alguém pode ler para mim? Rapidinho, Lucas 19, 21, bem rapidinho, quem encontrar primeiro lê, em voz alta. De que adianta eu ler a palavra de Deus e não praticá-las? Lucas 19, 21, quem achou? Achou, dona Lia? 19, 21. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. É Lucas 19, 21? Lucas 19, 21? 19 e 21. De novo. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Isso é o que o Senhor espera da gente. Ele é um Senhor que vai cobrar de você a tua capacidade, porque Ele sabe exatamente o que você pode render. Foi Ele que te fez. Meu comportamento revela quem eu sou. Mateus 7,13. Quem pode achar aí? Mateus 7,13. Rapidão, conseguiu, pastora? Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Meu Deus, o meu comportamento tem que ser de uma pessoa que está vigilante nessa porta estreita. Então eu não vou comungar com o que é errado, não vou comungar com o que é mentira, não vou fazer com que as minhas atitudes escandalizem o reino dos céus em que eu digo que represento. Então está aí o desafio nosso. Minha fala revela o que existe dentro de mim. Mateus 12, 34, Rubelino. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração, fala do que está cheio o coração. A boca fala do que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Jesus, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai falar de Jesus o tempo todo. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção essa semana, pastor. Eu fui colocado diante de uma situação de uma menina que chegou para mim e falou assim: ô Godoy, eu sou bissexual. Falei: como assim? Não, eu gosto de menino e de menina. Falei: nossa, que troço estreito, e agora? O que você pensa sobre isso? Rapaz, na hora eu pensei assim: o que Jesus falaria? Na hora. E eu falei, e alguma coisa dizia dentro de mim assim: você tem que acolher, você tem que acolher, você tem que acolher, mas não deixa de apontar o que é verdade. E aí ela estava indo num psicólogo para tentar. Eu falei: escuta, você tem que tomar muito cuidado no psicólogo que você vai também, porque de repente o cara te enche de um monte de coisa que não é verdade, não é mesmo? Que acaba estimulando de uma coisa que pode ser mentira para você. E a menina tem 20 anos, você olha para ela, você é um bebê ainda, não é? Então você percebe que você está diante dessa situação, que você é provocado a falar daquilo que você está cheio. E eu pensei assim: o que Jesus falaria? O que Jesus falaria? E eu sei que depois a gente acabou orando, foi bem bacana. Foi bem bacana. Vamos lá.
Minhas atitudes revelam de onde eu vim e para onde eu vou. 8:31, Salutário. João 8:31. O 8:32 é bem conhecido, né? João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí ficou estreito, né? Irmão, essa palavra vem assim para mim, assim, ó: Edson, se você não tiver na minha palavra, eu não tenho parte contigo. Não adianta você falar que eu sou teu salvador, não adianta você falar que você morreu, que eu morri por você na cruz, se você não estiver na minha palavra. Então, igreja, presta atenção, pastores dessa igreja, e cada um de nós, não importa o que você é filho de Deus, e o que está escrito aí: se você não permanecer na minha palavra, você não tem parte comigo. Você lembra no lava-pés? Que Jesus foi lavar o pé de Pedro, Pedro falou assim: Senhor, mas nunca o Senhor vai lavar o pé. Falou assim: você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, porque se você não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo. Na hora ele mudou: não, então me lava cabeça, corpo. Falou: não, aquele que tomou banho está limpo. Mas Jesus estava falando justamente disso, né? E naquela atitude ele estava mostrando que ele, mestre, esqueceu que era mestre, que esqueceu que era filho de Deus, que era Deus, e foi os servos dos servos. É essa a missão que ele nos deu, nos deixou, naquela atitude dele. E ele falou para Pedro e continua falando para mim e para você hoje: se você não tiver na minha palavra, e não for o meu imitador, e não fizer o que eu vos mando. Paulo pregou na semana passada que já não vos chamo de servos, chamo de amigos, porque o amigo sabe o que o Senhor faz. E eu lembro que eu falei aqui, depois que eu peguei o microfone, que ser amigo é uma opção. Eu escolho ser amigo do Paulo, porque o amigo sabe, né, do que faz, né, Paulo? Nós somos amigos, nós não ligamos uma treta esses dias atrás, resolvemos uma parada eu e você, era só nossa, né, amigo. Pastor, quantas vezes, né, pastor? Amigo. Graças a Deus eu me julgo amigo de todos aqui, e eu não sou melhor do que ninguém, não, talvez seja o pior dos piores, porque eu tenho muitas falhas, mas quem está falando que é teu amigo é Jesus. E Jesus, ele falou que é teu amigo, meu amigo, porque ele se revelou a nós e revelou a palavra dele, e falou: escuta, se você não permanecer na minha palavra, esquece aquela história de que eu sou teu amigo e você é meu amigo, hein? Eu não vos conheço. Aí ficou estreito, porque ele falou isso, que no dia que ele vai julgar, ele vai falar assim: escuta, mas Senhor, em teu nome eu preguei, então, raça de víboras, eu não vos conheço. Misericórdia, hein? Misericórdia. Entenderam, irmãos? A mensagem que veio hoje para os nossos corações é estreito. A gente tem que parar de oba-oba, a gente tem que parar de brincadeira, a gente tem que levar a sério dízimos e ofertas. Tem muita gente que pode dizimar 1000, mas dizima 100. Essa atitude, a palavra de Deus diz que está sendo maldição para você, então não dizime. É uma atitude de confiança, de amor, é dizer assim: Deus, olha aqui, ó, muito obrigado por tudo que eu tenho, porque o Senhor me deu fôlego de vida, me deu trabalho, está aqui a tua parte. Mas Deus não precisa do nosso local, do nosso sacrifício, está lá escrito, é a tua atitude, é teu coração. Então você percebe que isso aqui é uma sementeira. Quanto mais você semeia, mais você colhe, porque o Senhor cuida de você e de mim. E lá em Malaquias está muito claro isso, né? Em que me roubais? Me roubais em dízimo e ofertas alçadas, não é isso? Porque o Senhor sabe que você pode muito mais. O Senhor sabe que eu e você podemos muito mais. E Ele fica em silêncio quando Ele vê a gente pecando, Ele só fica observando. E aí Ele fala assim: rapaz, não é meu filho, não é o Paulo que eu fiz, misericórdia, não é o Edson que eu fiz, não é a dona Dívida que eu fiz. Você vê como é estreito? Então começa por aqui sim, no ministério.
Igreja, eu vou te falar uma coisa para você, nós somos uma igreja pequenininha, mas abençoada, porque a gente tem muitos motivos para poder, se o pastor um dia falar assim, ó, domingo que vem não vai ter pregação, cada um vai trazer aqui o que Jesus fez por você, você pegaria o microfone e falaria, ó, Jesus fez isso por mim. Mas na hora de dizimar, e esse dízimo aqui não vai engordar ninguém não, é para pagar luz, para pagar ar-condicionado, e todo mês é uma luta, né, pastor? É só Jesus, é só o sangue do Cordeiro. Aí uns falam assim, vamos mudar daqui, e aí a gente olha o mundo à volta aí, rapaz, um salãozinho aqui entendeu? E o Senhor nos colocou aqui num conforto porque a vida dos meus pastores é responsabilidade minha. Esses tempos atrás eu tive uma treta com ele feia na reunião dos pastores, porque eu falei assim, a sua dor é minha dor, eu tenho obrigação de cuidar de você. Se eu e você não tivermos essa visão de cuidar dos nossos pastores, meus irmãos, nós somos fora da palavra. Se eu deixando de dizimar corretamente, e ó, vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, 10% é o mínimo, hein? Porque é bíblico isso, se você pegar em Deuteronômio, é 10% da plantação, é dali que vem o 10%, é o mínimo, que nós possamos ser Colgate, né? O cara da Colgate dizima 90% e vive de 10%, Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses, né? Daí vem Colgate, hein? É brincadeira, mas é sério. Você percebe? Só estou pegando esse negócio do dízimo aqui, porque é uma coisa que chata de falar, mas a gente precisa falar. Mas o que eu quero chamar a atenção de você, é de que, quando eu vinha e entregava e dizimava, eu achava e vinha no sacrifício danado, isso em outras igrejas que eu estava. Aí um dia veio um pregador lá de Londrina, e pregou sobre o dízimo, e aí ele pregou que isso aqui é uma sementeira, e você tem condições de não só dizimar, mas de falar, Senhor, eu estou semeando minha casa nova, eu estou semeando meu carro que eu tanto quero. Não há problema nenhum de você querer ter as coisas. Ah, eu quero ter uma fazenda igual do seu Lutário. Semeia aqui, semeia. Seu Lutário semeou no dia que ele estava no cavalo lá, ele falou assim, ó, vou ter um campo aqui. Ele falou, você está louco, não tem nem dinheiro para comprar um sapato. Foi no seu Lutário? Foi ou não foi? Aí hoje, os filhos deles abençoados, a SAF. Nós temos exemplos dentro do ministério para poder seguir e observar. Estava ali de costa vendo Dona Alice e Lutário. Eu gosto de citar os dois, porque é referência para mim, e a gente precisa ter referência, assim como os heróis da fé. E está vendo a responsabilidade de vocês dois? Vocês são referência para nós. A vida de vocês dois. Eu já era para estar longe dessa igreja que soltaram Dona Lia, e só não fui embora por causa de vocês dois. Sabia? E no dia que o senhor brigou comigo lá, que eu escondi o chinelo do senhor, eu estava dizendo para o senhor, eu quero ser teu amigo. Levei um puxão de orelha do senhor, né? E merecidamente. Então você percebe como que Deus fala. E a gente tem mania de descer o pau, né? Não, que o trabalho não está sendo bem feito, por isso que tem poucos membros, sabe? Porque a nossa igreja poderia muito mais, e pau. O que você está fazendo, Zé? Para a obra do Senhor crescer? Você está na palavra dEle? Você está colocando tua vida? Você está dizimando corretamente? Igreja, eu estou pregando para mim, primeiramente. A gente pode muito mais. O Senhor sabe que a gente pode muito mais. Amém? Glória a Deus. É isso, irmãos. Quero agradecer a oportunidade. Desculpe, eu me estendi 8 minutos. Vamos orar mais uma vez? Pode ficar aí no seu lugar mesmo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado por esta igreja, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor se revela a nós a cada dia. Senhor, o dia de amanhã te pertence, nós estamos iniciando uma nova semana. E como igreja, Senhor, que o Senhor possa nos levar amanhã como um semeador, que a gente possa semear o Seu nome, que a gente possa entender, Senhor, quem nós somos na Tua casa,
por que nós estamos aqui, por que o Senhor nos chamou e o que o Senhor pretende de nós. Fala conosco, Senhor, dia após dia. Senhor, que o Senhor abençoe a tua igreja, Missão e Vida, que está neste lugar. Que o Senhor possa prosperar, Senhor, que os nossos olhos possam ver, porque o Senhor já trouxe pessoas aqui que revelaram, o Senhor revelou que esta igreja será grande. Que nós possamos entender isso, Senhor, que enquanto a gente não se mover, enquanto a gente não orar e agir, Senhor, nada vai acontecer, porque o Senhor espera por nós, porque o Senhor não precisaria de nós, como o Senhor não precisa de holocausto, do nosso dinheiro, o Senhor não precisa de nada, porque o Senhor poderia encher isso aqui, e nós sonhamos, Senhor, esse ministério com sede própria, próspera, com ministros de louvores, com pastores, com casais, com cultos durante a semana, com mais cultos durante o domingo. Senhor, que essa semente possa prosperar, primeiro nos nossos corações, porque eu sei que, assim como Asaf, que ele entendeu o caminho dele, o chamado dele, o Senhor deu visão a ele, era um homem de visão. Que o Senhor possa nos dar visão, para que a gente possa alcançar o que o Senhor espera de nós, porque eu sei que o Senhor espera muito mais do que nós mesmos vemos, que nós mesmos acreditamos. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus.